Olá, começa agora mais um programa Cidadania e nosso assunto de hoje é glaucoma. Maio Verde é um mês de prevenção e combate ao glaucoma, essa doença que estima-se que no Brasil 1 milhão de pessoas tenham glaucoma e muitas delas não sabem. Nós vamos conversar com o Dr. Vital Paulino, professor da Unicamp e parceiro das AIS, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa doença. Seja bem-vindo, Dr. Vital. E aí eu começo perguntando, a gente fala, né, Maio Verde, mas isso é porque é importante justamente se conscientizar a população sobre essa doença. Não tem nada no mês de maio que aumente o glaucoma, não, né? Perfeito, Roberto. Deixa eu agradecer o convite, uma satisfação, uma honra estar aqui conversando com você. E eu acho que o objetivo do Maio Verde é exatamente esse, é conscientizar a população a respeito da importância dessa doença, uma doença que causa cegueira de maneira silenciosa, e a população, infelizmente, desconhece essa doença, desconhece os detalhes, desconhece o tratamento dessa doença. Por isso, a Sociedade Brasileira de Glaucoma e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia se unem nesse mês de maio para aumentar essa divulgação sobre a doença. Não que, realmente você falou certo, não tem que a incidência de glaucoma não aumenta em maio, não. É só uma ocasião para a gente reforçar a importância dessa doença. Então, se você estiver assistindo esse programa na TV ainda no mês de maio, aí um alerta, prestar atenção no glaucoma. Mas se você está vendo esse link pelo YouTube ou pelas redes sociais em algum outro mês, se já for junho, julho, mesmo assim é importante conhecer o que é o glaucoma e como prevenir. Doutor Vital, o que é o glaucoma? Importantíssimo. O glaucoma é uma doença muitas vezes associada ao aumento da pressão no olho. A pressão do olho normalmente, a gente considera normal até 20 milímetros de mercúrio. Então, pessoas que têm uma pressão mais alta acabam desenvolvendo uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo óptico é aquela estrutura que leva a informação do olho até o cérebro e, portanto, é importantíssima para nos dar a visão. O que o glaucoma faz é destruir progressivamente e lentamente as fibras que formam esse nervo óptico. E a consequência disso é uma alteração do campo de visão. Esse campo de visão vai ficando cada vez mais constrito, né? Até que, se não tratado, esse campo de visão desaparece e a pessoa fica cega pelo glaucoma. E cega de uma maneira irreversível. Isso que é uma coisa importante. O glaucoma é hoje a causa número 1 de cegueira irreversível no mundo, né? Então, se ela causa uma cegueira irreversível como essa, a gente tem que se precaver e fazer o diagnóstico dessa doença o mais precocemente possível. E aí, começar o tratamento e evitar que a cegueira pelo glaucoma se desenvolva. Então, quando se descobre o glaucoma precocemente, então é possível reverter esse processo e prevenir a cegueira antes que ela aconteça. Exatamente. Então, a nossa luta é para, aumentando essa conscientização da população, estimular toda a população a procurar o oftalmologista, principalmente após os 40 anos de idade, que é a idade a partir do qual a incidência do glaucoma aumenta. O seu oftalmologista vai fazer uma consulta oftalmológica completa, vai medir a pressão do seu olho, vai examinar o nervo do olho para ver se existe algum sinal sugestivo de glaucoma e vai, se necessário, fazer um exame de campo visual, justamente para medir a extensão do seu campo visual e saber se ele foi comprometido. Se o diagnóstico de glaucoma é feito de maneira precoce, nós conseguimos tratar essa doença e vamos impedir que essa doença desenvolva glaucoma na população. Olha, eu tinha feito uma pesquisa aqui, tinha visto que aumentava a incidência a partir dos 60 anos, mas então o senhor está me falando que a partir dos 40 já é importante ficar atento, né? Agora, e quem pode fazer essa medição da pressão do olho? Um médico, um clínico geral, num check-up comum pode ver ou precisa ser um oftalmologista?
necessariamente o oftalmologista, tá? O clínico geral, outros médicos não têm a aparelhagem e o conhecimento necessários para fazer ou para medir a pressão e para fazer o diagnóstico. Como eu te falei, não basta só medir a pressão. É importante avaliar o nervo do paciente, porque o nervo é a região onde está a lesão causada pelo glaucoma. Então, além de medir a pressão, fundamental examinar sempre o nervo. E só o oftalmologista é capaz de fazer esse diagnóstico hoje. Agora, uma coisa importante, Roberta, quem deve procurar? Eu já falei que os indivíduos acima de 40 anos, né? A incidência acima dos 40 anos é de 2%, a prevalência de glaucoma acima dos 40 anos é de 2%, sobe para cerca de 5% depois dos 70 anos. Então, quanto mais idoso o paciente, maior a chance dele ter glaucoma. Agora, existem outros fatores de risco que são importantes, tá? E a gente tem que discutir aqui. Quem tem mais risco de desenvolver glaucoma? Pessoas que têm familiares com glaucoma, principalmente de primeiro grau, né? Pais, irmãos, esses pacientes têm um risco maior. Pacientes que são da raça negra, por algum motivo os negros têm maior prevalência de glaucoma e também um glaucoma que atua de maneira mais agressiva. Além disso, pessoas com miopia alta, miopia acima de 6 graus, são pessoas que também têm um risco maior de desenvolvimento da doença. Então, essas pessoas que eu mencionei, esse grupo de pessoas, essas têm ainda uma necessidade maior de procurar o oftalmologista anualmente para saber se apresentam ou não glaucoma. É importante saber que, assim, foi uma vez ao oftalmologista, não tem glaucoma, não quer dizer que nunca mais tenha, né? Essas consultas têm que ser feitas e repetidas depois para ter certeza que essa doença não vai se desenvolver. E as pessoas que têm diabetes e hipertensão, elas também são mais propensas a desenvolverem glaucoma? Bem lembrado, diabetes definitivamente tem uma relação importante com o glaucoma, cada vez mais reconhecida como uma associação importante. A hipertensão arterial, existe uma controvérsia a respeito disso, se a hipertensão por si é um fator de risco ou não, mas existem alguns trabalhos até mostrando uma coisa interessante. O hipertenso arterial, se tratado com medicação para baixar a pressão arterial, e essa pressão arterial baixa demais, se você aumenta muito a redução da pressão arterial causada por essas medicações, isso pode vir a ser um fator ruim, deletério para a instalação do glaucoma, tá? Então, cada vez maior a interação entre o oftalmologista e o cardiologista ou o clínico geral no tratamento de pacientes com glaucoma e hipertensão arterial. Então, as pessoas que têm essas doenças, elas precisam, então, ter assim, uma equipe que se converse, né, para saber ali, acompanhar esse tratamento. Sem dúvida. Você sabe que uma das perguntas mais frequentes que a gente ouve no consultório é se tem uma relação direta entre pressão arterial e pressão no olho. Não existe. A relação é de uma associação muito pequena. Então, para você ter um aumento significativo da pressão do olho, você teria que ter um aumento muito grande da pressão arterial. Então, não existe esse comportamento paralelo de pressão arterial com pressão intraocular. Não necessariamente o hipertenso arterial vai ter glaucoma. Existem pessoas com pressão absolutamente normal, arterial, e que vão desenvolver glaucoma do mesmo jeito. E o uso de medicamentos? A gente vê muitas vezes alertas em colírios, né, que não pode usar com muita frequência, ou também medicamentos corticoides. Tem que tomar algum cuidado especial com alguns medicamentos com relação à prevenção ao possível desenvolvimento de um glaucoma? Excelente, obrigado por estar dando essa oportunidade da gente conversar sobre isso. Corticoides, todos os corticoides, seja ele ingerido via oral, seja ele usado por colírio, ainda mais, todas essas medicações têm o potencial de causar problemas para o olho, e um dos problemas que corticoide usa, que pode causar, é aumento da pressão intraocular e, portanto, glaucoma, tá? É o que a gente chama de um glaucoma secundário ao uso de cortisona. Então, sempre que se usar cortisona, tem que ter muito cuidado com isso. Pacientes não podem usar cortisona, colírio de cortisona, por tempos prolongados. Isso é uma causa frequente de glaucoma, inclusive em crianças e recém-nascidos, tá? Você pode induzir um glaucoma em recém-nascidos pelo uso de colírio de cortisona.
Vale citar um detalhe aqui, bom que você tenha dado esse espaço aqui. Nós, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, já há algum tempo estamos sugerindo ao Ministério da Saúde que restrinja a prescrição de colírios contendo cortisona para diminuir a chance de indução de glaucoma secundário. Nós já pleiteamos isso há cerca de 8 anos atrás e estamos aguardando a resposta. Do mesmo jeito que antibiótico tem uma restrição na prescrição, com 2 vias na prescrição, nós entendemos que a mesma coisa deve ser feita em relação à cortisona colírio, tá? Então, pedimos aí ao Ministério da Saúde para analisar com carinho essa nossa solicitação. E quais são as indicações? Assim, em que momento seria necessário usar um colírio desse tipo, né, até mesmo em crianças e recém-nascidos? Então, colírio de cortisona tem algumas indicações claras, por exemplo, inflamações intraoculares, que a gente chama de uveites, precisa usar cortisona. Alergias muito severas, às vezes precisam usar também cortisona. Situações de pós-operatório, pessoas que acabaram de ser operadas do olho precisam usar, traumas oculares, né? A orientação não é que não se pode usar cortisona colírio. A orientação é usar por um curto período de tempo e supervisionado por um oftalmologista para ter certeza que essa cortisona não está causando um glaucoma. Agora, deixa eu só comentar também um outro grupo de medicações que pode causar problema por um tipo específico de glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, tá? São medicações que causam dilatação da pupila. Então, medicações do tipo alguns antidepressivos, antiespasmódicos, essas medicações podem causar problemas para quem tem um glaucoma do tipo glaucoma de ângulo fechado. Por isso é também importante, quando você tem glaucoma, na sua conversa com o oftalmologista, saber qual é o tipo de glaucoma que você tem, né? Existe o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum na população, e o glaucoma de ângulo fechado. E é esse glaucoma de ângulo fechado que tem contraindicação para uso de substâncias como alguns antidepressivos e antiespasmódicos. E esse conhecimento, assim, os médicos que prescrevem esse tipo de medicamento, né, como antidepressivos, seriam psiquiatras, eles estão alertados, né, para ter essa preocupação com essa relação com o glaucoma? A gente espera que sim, isso está na bula das medicações, está bem estabelecido na bula das medicações. Nessa hora é importantíssimo que o profissional, o psiquiatra ou o clínico geral tenham uma noção disso, assim como o próprio paciente que está se consultando naquele momento tem que ter uma consciência de que tem esse tipo de glaucoma e, eventualmente, pode perguntar diretamente ao seu psiquiatra, ao seu médico, se o uso daquela medicação específica está ou não liberado para alguém que tem um glaucoma como ele tem. E aquela recomendação de sempre, né, que quem prescreve medicamento tem que sempre ser um médico, não pode, né, ter indicação de colega, amigo, minha prima tomou e achou muito bom, nunca se deve fazer isso, né? De jeito nenhum, automedicação nem pensar. E quem já sofreu algum tipo de trauma no olho, impacto, esse tipo de coisa pode facilitar o surgimento de um glaucoma? Pode, e pode de duas maneiras, Roberta. Ela pode, por exemplo, desenvolver um glaucoma logo depois do trauma, né? Porque o que acontece? Quem sofre um trauma, uma coisa importante, vamos explicar por que aumenta a pressão no olho. O olho ele tem um líquido dentro dele, chamado humor aquoso, que é continuamente produzido e continuamente drenado para fora do olho, tá? Então, existe um sistema de produção e de drenagem desse líquido. O que o trauma pode causar é uma diminuição da drenagem desse líquido. Ou seja, começa a acumular líquido dentro do olho, a pressão sobe e você pode desenvolver o que a gente chama de um glaucoma traumático. Esse glaucoma traumático pode se instalar logo depois do trauma, ou pode se instalar, às vezes, 10 anos depois do trauma, porque ele causa pequenas alterações nessa área de drenagem do humor aquoso. E essas alterações, muitas vezes, não causam glaucoma logo depois, mas vão causar depois de anos de trauma. Então, é importante que a pessoa que sofreu um trauma ocular saiba que ela precisa ser seguida por esse risco de glaucoma durante anos,
tá? Para ter certeza que esse trauma não causou um glaucoma nela, mesmo a longo prazo. E quais são os sinais de alerta? Existem sintomas de um glaucoma? Excelente pergunta. E a resposta é, infelizmente, não, na grande maioria dos casos. Essa é uma doença traiçoeira, essa é uma doença assintomática, a pessoa não vai ter dor de cabeça, não vai ter dor no olho, não vai ter olho vermelho, nesses casos mais frequentes, que é o que a gente chama de glaucomas de ângulo aberto, tá? Quando a pessoa percebe alguma alteração de visão, seja no campo de visão, ou seja de acuidade visual mesmo, é sinal de que esse glaucoma já está muito avançado. E é isso que nós não queremos. Nós não queremos que a pessoa espere apresentar sintomas para ter o diagnóstico de glaucoma. Qual que é a única maneira de fazer o diagnóstico precoce? Nós já comentamos, comparecer de rotina ao seu oftalmologista, especialmente após os 40 anos, e ainda mais se você tiver algum daqueles fatores de risco que a gente já mencionou. E é possível prevenir o glaucoma? É uma excelente pergunta. Aliás, eu queria aqui fazer uma menção à Sociedade Brasileira de Glaucoma e ao CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que desenvolveram uma campanha esse ano fantástica para isso. E existe inclusive um site, o www.24h pelo glaucoma, em que vocês vão ver vários vídeos de ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Glaucoma respondendo algumas perguntas muito clássicas sobre glaucoma. E, coincidentemente, essa que você acabou de fazer, sou eu que respondo na campanha. Quer dizer, se existe como prevenir glaucoma. E a resposta, não existe como prevenir glaucoma. Existe como prevenir cegueira causada pelo glaucoma, tá? Como que a gente faz isso? Fazendo diagnóstico precoce, começando o tratamento assim que o diagnóstico é feito pelo oftalmologista, e assim nós vamos impedir a longo prazo que essa pessoa que tenha glaucoma desenvolva a doença. E se a pessoa já identificou um glaucoma, de preferência, né, precocemente, quanto antes melhor, o que fazer? Então, o oftalmologista vai, nesse momento, prescrever medicações para reduzir a pressão intraocular. Existem vários colírios que podem ser usados nesse sentido. Outra opção também muito utilizada como tratamento inicial é laser. Laser pode ser utilizado como primeiro tratamento no glaucoma também. E a função tanto do colírio quanto do laser é baixar a pressão intraocular. Se isso não é eficaz, Roberto, existe a possibilidade da gente lançar mão de outros recursos, tá? Inclusive cirurgia. Existe cirurgia para reduzir a pressão intraocular e tratar o glaucoma. Em geral, essa cirurgia só é indicada em casos que não respondem bem a colírio ou ao laser. E existem tratamentos associados que podem ser feitos, exercícios, alimentação, algum outro tipo de mudança no estilo de vida que pode contribuir, colaborar? Pode. Então, isso é uma coisa que a gente tem insistido cada vez mais. E dois aspectos que eu acho importantes em relação ao estilo de vida e glaucoma. Primeiro, exercícios aeróbicos. Exercícios aeróbicos baixam a pressão intraocular de maneira importante e eu sempre encorajo os pacientes a realizar isso. Desde caminhada, 30 minutos de caminhada por dia, corrida, pedalar, bicicleta, natação, todos esses exercícios aeróbicos baixam a pressão intraocular. E uma outra coisa que recentemente a gente tem observado estudos científicos mostrando que baixam a pressão intraocular é a prática da meditação. Meditação está relacionado à redução de pressão, provavelmente o estresse. Nós temos um trabalho da Unicamp, inclusive, junto com o Dr. Ricardo Abbe, mostrando que estresse aumenta a pressão intraocular, inclusive em pessoas normais, e muito mais em pacientes com glaucoma. De tal maneira que controlar o estresse com a prática de meditação, por exemplo, é uma coisa que a gente também tem encorajado hoje em dia para reduzir a pressão intraocular. Olha que interessante, isso é qualquer tipo de meditação, tem um tempo mínimo para chegar a fazer efeito? Olha, a prática mais moderna hoje de meditação, todo mundo conhece, é o que a gente chama de mindfulness, que é uma prática que em 10, 15 minutos você já consegue atingir um relaxamento importante, né? E esses 10, 15 minutos já são suficientes para promover algum resultado em termos de redução da pressão intraocular.
precisa ficar 2 horas meditando, não precisa ficar o dia inteiro meditando para a gente obter esse benefício. Então, existem aplicativos no celular que você pode baixar e aprender a fazer isso guiado por alguns aplicativos, né? Não é difícil, existe dedicação, existe prática associada, mas é uma coisa que a gente consegue desenvolver. Mas aí, para chegar a surtir o efeito, a pessoa precisa manter essa prática, digamos, pelo menos 2 semanas. Assim, o ideal é que incorpore isso na vida, né? Assim como o exercício, tanto quanto o exercício, a prática de meditação e de exercício deve ser contínua, porque senão o efeito acaba sendo muito transitório e o paciente não vai ter benefício nenhum disso. Então, é uma coisa que você tem que encaixar e incluir no seu estilo de vida, tanto o exercício quanto a meditação. O senhor falou que tem uma correlação aí com a idade. A gente sabe que a população está envelhecendo. Isso aumenta também a incidência de glaucoma na população? O que a gente espera que aconteça, Roberta, com o envelhecimento da população, com o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo inteiro, é que o número de pessoas com glaucoma aumente monstruosamente nos próximos anos. A gente estima que em 2040, para você ter uma ideia, nós vamos ter cerca de 118 milhões de pessoas com glaucoma no mundo, tá? Isso é um número enorme de pessoas com glaucoma no mundo, de tal maneira que tanto o médico clínico geral quanto o oftalmologista vão estar cada vez mais em contato com essa doença no seu dia a dia, não tenho dúvida disso. Agora, esse número é assustador, mas se essas pessoas detectarem a doença precocemente, estiverem, né, tratadas, medicadas, usando colírios, elas podem ter uma vida normal, tranquila e saudável. Sem dúvida. O glaucoma, como toda doença crônica, é uma doença para a vida inteira. Nós não temos cura para o glaucoma, mas nós temos controle para o glaucoma. Esse controle é feito, como a gente já falou, com colírios, com laser ou eventualmente com cirurgia. Mas, além disso, é fundamental que o paciente com glaucoma compareça às consultas de rotina no seu oftalmologista, né? Porque a gente precisa saber se esse glaucoma está estável ou se ele está progredindo. Se ele estiver progredindo, nós vamos ter que modificar o tratamento. Então, essa relação entre o médico e o paciente que tem glaucoma deve ser uma relação boa e deve ser uma relação de confiança que permita e que estimule esse paciente a comparecer frequentemente ao consultório do seu oftalmologista. Inclusive durante a pandemia, né? Lave as mãos, use máscara, mas não deixe de ir ao oftalmologista, não é isso? Exatamente, isso é uma coisa que a gente queria ressaltar, por causa da pandemia, obviamente, todos com maior cuidado, pelo isolamento, etc. Mas a gente não pode esquecer que essas doenças crônicas continuam existindo. O paciente com glaucoma continua a ter glaucoma a despeito da pandemia. E o que ele deve fazer é, com todo o cuidado possível, usando máscara e limpando e lavando as mãos, comparecer ao consultório, que vai, sem dúvida nenhuma, ter todos os cuidados necessários para fazer a sua consulta, né? Não adie consultas devido ao seu glaucoma, porque nessas consultas, eventualmente, você pode estar descontrolado e a gente pode ter que aumentar esse tratamento. Se você permanecer mais de 6 meses, 1 ano sem consulta, pode haver progressão do glaucoma sem que você seja adequadamente tratado. Então, quero lembrar mais uma vez aí do site 24 horas pelo glaucoma, né? 24h pelo glaucoma.com.br, e agradecer ao Dr. Vital Paulino pela participação aqui no Cidadania. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado na internet e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!